nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus. Nós vemos que o mundo, ele trouxe uma conotação diferente do que é o Natal. Ainda que há um aspecto de alegria no comércio, com seus presentes, e isso é muito bom. Mas quando nós olhamos para o Natal à luz da Bíblia, nós vemos Deus desenvolvendo e cumprindo o maior projeto missionário de todo o mundo. Ou seja, o nascimento de Jesus é o maior projeto missionário do mundo. Não há outro desta forma. E é justamente por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor nesta manhã para cultuarmos ao Senhor, para agradecermos a Ele. Grandes coisas Deus tem feito por nós, por todos, mais jovens, mais experientes. E Deus, o Senhor, Ele tem nos ajudado, amados. Nada tem nos faltado. O Senhor tem nos socorrido em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele tem abençoado o trabalho das nossas mãos. O Senhor tem nos feito prosperar. Um ano que iniciou parecendo tão sombrio, mas Deus nos abençoou e nós estamos aqui, já quase terminando o ano de 2020, louvando a Ele, o Senhor, e agradecendo a Ele. Lucas, no capítulo 1, no versículo 34 e 35, está escrito: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. No capítulo 2, o versículo 7 diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Senhor Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, por esse momento tão especial nos átrios da casa do Senhor. O Senhor tem nos trazido aqui nesta manhã para falar aos nossos corações e para nos abençoar, nos fortalecer e nos fazer triunfar. Pai, venha ministrar a tua palavra dos nossos corações e nos abençoar nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Nós vimos algo muito interessante nesse texto. Nós precisamos saber que Lucas, o evangelista, o médico Lucas, ele tratou neste evangelho sobre a humanidade de Jesus. Jesus, uma natureza divina e uma humana. E Lucas trata da humanidade de Jesus. E o texto áureo deste evangelho está lá no capítulo 19, versículo 10, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo
que se havia perdido. Então, se você caminhar um pouco neste evangelho, você vai ver que esse é o enfoque. O evangelista, ele está nos ensinando sobre a humanidade de Jesus. E nós vimos o anjo falar algo para Maria, muito jovem. Alguns historiadores dizem que ela era pouquinho acima da adolescência, porque naquele período, principalmente, as moças casavam muito jovem. E o anjo falou-lhe que Deus havia enviado para falar. E Maria, nós vimos aí que ela disse: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ou seja, na ótica humana, seria algo impossível. Mas nós precisamos saber do poder da palavra do Senhor. Toda palavra que provém de Deus, ela é provida de poder. Toda, grave isso, toda palavra da parte de Deus é provida de poder. E Deus, o Senhor, Ele cumpre os seus propósitos pelo poder da sua palavra. O Salmo 33 e versículo 9 fala algo sobre isso. Olha que interessante. 33 e 9 de Salmos diz assim: pois Ele, Deus, falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Amados, se nós pararmos para pensar um pouco sobre isso, nós vamos ser muito abençoados. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Eu acabei de dizer que toda palavra da parte de Deus, ela é provida de poder. E Deus, Ele cumpre os seus propósitos pelo poder da sua palavra. E o texto que eu li de Salmos diz que o Senhor falou e tudo fez. Ele ordenou e tudo aconteceu, passou a existir. E aí nós voltamos aqui para Lucas, para falar sobre o nascimento de Jesus. Eu vou, como de costume, caminhar entre os versículos. Lá no 26, do capítulo 1, está escrito que no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Esse versículo, ele chama a nossa atenção. E não pode haver confusão. Ele diz: alegra-te, muito favorecida. Ele não disse assim: alegra-te muito, vírgula, favorecida. É diferente. Dizer alegra-te muito, favorecida é uma coisa, e dizer o que ele diz: alegra-te, porque você é muito favorecida, e o Senhor Deus é contigo. Amados, imagine você recebendo essa palavra da parte do Senhor Deus. O texto diz: ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito
e pôs-se a pensar o que aquela palavra significaria, e aquela saudação. E a Bíblia diz que o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás pelo teu nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O que nós precisamos entender? O que houve? O ser humano, por ser extremista, uns lançaram Maria no extremo, lá em cima, outros lançaram lá embaixo. Maria não foi uma pessoa qualquer. Maria foi uma pessoa comum, um ser humano. Entretanto, neste contexto, nós vamos ver que ela foi uma pessoa temente a Deus. Ela não pode ficar no fundo do poço, porque não é o lugar dela. Mas também não pode lá nos céus, porque lá nos céus a Bíblia diz que só Jesus voltou. Está junto de Deus. E agora Deus está fazendo uma proposta para Maria, que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. E isso é algo glorioso, amados. O que Deus propôs através do anjo para a vida de Maria foi algo tremendo. Mas todo projeto tem os seus desafios. Todos têm os seus desafios. Ela diz: como que poderia eu me engravidar se eu não tenho relações sexuais com nenhum homem e sou virgem? Humanamente falando, seria algo impossível de acontecer. Mas aí a palavra do Senhor, o anjo diz: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela crê, tem uma indagação, mas como vai acontecer isso? Se eu não mantenho relações com um homem algum? O anjo disse para ela como aconteceria. Que ela seria tomada pelo Espírito do Senhor e dali seria gerado a gravidez que daria a luz a Jesus. Mas imagine você no lugar dela. Uma proposta repentina desta forma para ela, muito jovem. E ela creu, mas tinha uma preocupação, e o anjo fez da forma que Deus age. Ele diz assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que já está no 6º mês para aquela que diziam ser estéril. O anjo, conversando com Maria, fala do grande projeto que Deus tinha para a vida dela, e ele dá um sinal para ela, falou: olha, sua parenta, Isabel, que todos diziam que era estéril, ela concebeu, ou seja, ela está gestante do 6º mês. Isabel foi mãe de quem? De João.
João Batista. E aí, para que não ficasse nenhuma dúvida no coração de Maria, o anjo disse assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele falou do milagre que estava acontecendo na vida de Isabel e de Zacarias, e disse: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O quanto é bom nós sabermos disso, amados, porque é impossível que tenhamos buscado a Deus, independente de qual seja o propósito, e Deus tenha falado conosco, Deus tenha nos prometido algo, é impossível que isso não aconteça. Impossível que isso não aconteça. Aí a Bíblia diz: Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Não é sempre, amados, que nós estamos dispostos a dizer: Senhor, aqui está o teu servo ou tua serva. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Grandes homens da Bíblia e mulheres, quando Deus fez-lhes uma proposta de um grande projeto, eles deram um passo atrás. Uns disseram como Moisés: eu sou pesado de língua, eu não tenho condições, o peso da minha língua, essa deficiência, me impede de fazer a obra que o Senhor me chamou. Outros falaram como Jeremias: sou muito jovem, ainda sou uma criança e não sei falar direito, não posso. E tantas desculpas e pretexto, mas Deus fez o milagre acontecer e o projeto se cumprir na vida de todos. Quando nós olhamos esta primeira parte aqui, nós não observamos o que vai acontecer agora. Maria, ela sai de casa. A Bíblia diz assim, 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria está sozinha, o anjo fala com ela, tem todo um diálogo. O anjo fala a promessa de Deus e os projetos que Deus tinha para realizar para a vida dela. Só ela e o anjo. Aí ela sai da sua casa, vai até a casa de Isabel. Isabel não sabia, não estava presente ali naquele local que o anjo falou. E quando ela chega na casa de Isabel, ela faz uma saudação a Isabel, como de costume, talvez um shalom para Isabel. E quando ela faz essa saudação, a criança que está no ventre de Isabel, que seria João, ele estremece no ventre de Isabel, que até ali ninguém sabia que estava grávida, porque ela havia escondido a gravidez. E naquele momento o Espírito Santo, ele toma Isabel. O Espírito do Senhor, ele toma a vida de Isabel.
e ela exclama em alta voz. Lembre-se que no diálogo primeiro era só o anjo e Maria, longe da casa de Isabel. E agora, quando ela faz aquela saudação, João Batista, ele estremece, bebê ainda. Ele estremece com aquela saudação. Isabel é tomada pelo Espírito Santo e ela exclama em alta voz. Ela diz assim para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem falou para ela? Maria não falou: olha, eu tive um encontro com um anjo, e o anjo me falou que vai acontecer. Ela não falou nada disso. Ela chegou lá, fez o cumprimento, Shalom, o Espírito do Senhor toma a vida de Isabel. Isabel exclama dessa forma: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E diz assim: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Maria não estava grávida. Vocês recordam disso? Que Maria era uma moça jovem e virgem. Mas Deus revelou para Isabel. Quando Isabel foi tomada pelo Espírito do Senhor, Deus a revelou que Maria seria, apesar de naquele momento ser uma moça virgem, seria a mãe de Jesus, o Salvador do mundo. E ela ainda diz assim: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Eu disse que toda palavra que vem da parte do Senhor Deus, ela é provida de poder. Repito, toda palavra da parte de Deus é provida de poder. E Deus, Ele cumpre as promessas que Ele fez na sua vida, através do poder daquela palavra que Ele enviou para a sua vida. Vejam o poder da palavra, amados. É por isso que o centurião falou: ó Jesus, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas manda apenas uma palavra, e o milagre vai acontecer. Muitas vidas, infinitas, foram transformadas por uma palavra. Lembram daquele fiscal que estava coletando impostos? Lembram dele? E Jesus passou por ali e falou uma frase bem extensa para ele: vem e segue-me. Lembram dele? Os evangelhos se iniciam com ele, né? E a Bíblia diz que ele se levantou dali, Mateus, e passou a servir a Jesus. Maria, dentro de todo esse contexto, e eu preciso dizer que na vida humana não tem nada fácil. Nada. Vocês vão ver que ela cumpriu o ministério que Deus a confiou, mas não foi fácil. E eu vou explicar por quê. Aí Maria, nesse contexto de alegria, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas.
A declaração de Maria é maravilhosa, porque o poderoso é o poderoso Deus, Ele me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, o Senhor. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Esse versículo, ele traz uma implicação. Porque quando Maria saiu da casa dela, recebe a mensagem do anjo, e o anjo faz alusão à vida de Isabel, sua prima. Ela, logo em seguida, ela foi para a casa de Isabel. Saindo dali, uma moça virgem. Ela vai lá com Isabel, Deus usa a vida de Isabel, profetiza na vida dela, ela recebe aquela palavra que ela tinha aceitado do anjo, e ela volta 3 meses depois, grávida. Ela volta grávida de 3 meses. E agora ela volta para a casa dos seus pais, grávida de 3 meses. Vocês acham que ninguém falou nada? Daqui a pouco, 4, 5, 6, ela estava gestante. Ela era noiva, compromissada com José. Ela pega uma palavra da parte do Senhor, ela vai lá na casa de Isabel, ela volta 90 dias depois, grávida. Vocês acham que ninguém falou nada? Tem um texto na Bíblia que os fariseus, eles tentam atacar Jesus. E eles falam para Jesus que eles são filhos de Deus e eles não são bastardo. Quando eles falam essa palavra, ele não está falando por acaso, não. Ele está jogando em Jesus por causa desse fato. Lá no futuro, no ministério que Jesus está pregando, os fariseus, eles falam para Jesus: olha, nós somos filhos, nós temos pai, eles dizem. Nós temos pai, que é Abraão. Nós não somos bastardos. Eles estavam tentando agredir Jesus por causa dessa gravidez de Maria. Vocês se recordam que o seu noivo, quando soube, ele quis dar uns passos para trás? José, em primeiro momento, ele achou estranho. O que vem na cabeça do cara? Ué, estou noivo com essa moça, namoro ela há tanto tempo, nunca nos relacionamos, e ela está grávida, alguma coisa aconteceu, ok? Lembra disso? José, que era o noivo e o futuro marido, ele quis dar um passo atrás. Imagine a vizinhança. Quantas bobagens essa moça não ouviu? Quantas agressões essa moça não sofreu? Dos vizinhos, que os vizinhos, às vezes, os parentes, os amigos, os falsos amigos, pseudos amigos, às vezes eles se esquecem de cuidar da vida deles. Deveriam cuidar da vida deles, né? Muitas vezes eles vão dar uma olhadinha por cima do muro para cuidar da vida do próximo, e não pode.
Então, para Maria não foi fácil. O ministério para Maria, esse ministério de ser a mãe de Jesus, não foi algo fácil, como parece nós lendo. Ela teria que se explicar para os pais. Dá uma pensada aí, você explicando para seu pai, ou para sua mãe: olha, eu estou grávida assim e tal. Vai depender da fé deles. Não é isso aí? E muito. Todo projeto, seja um projeto minúsculo, médio, grande, não importa o tamanho do projeto, vai encontrar resistência e oposição, todo projeto. O que nós temos que saber? Nós temos que saber que aquele que prometeu, ele vai cumprir, amados. O que Deus prometeu na sua vida, sossegue. Ele vai cumprir. Eu já enfrentei muitos problemas na vida. Muitos. Quando o Edson estava pregando aqui há poucos dias, ele falou sobre isso. E muitas vezes eu queria ouvir uma palavra da parte do Senhor, que naquele momento Ele ia mudar aquela história. E muitas vezes, quando eu fui buscar uma palavra, a palavra veio assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado. Vamos pegar essa palavra. Eu disse que toda palavra que vier da parte de Deus, ela é provida de poder, amados. E Deus vai fazer o milagre acontecer, os seus propósitos se cumprirem através do poder daquela palavra que foi falada. E hoje nós estamos aqui louvando a Deus. Só temos que agradecê-lo ao Senhor. E nós temos uma incumbência grande, que é proclamar ao mundo que Deus nos amou, enviou o seu Filho Jesus como homem. O último versículo que li lá, o 7 do capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus, fala do alistamento, que as famílias tinham que se alistar, e José teve que ir para Belém para se alistar, e Maria, gestante. Dá uma pensada. José, ele a princípio é noivo, depois ele tem o casamento, e a Bíblia diz que José não conheceu a Maria até Jesus nascer. O que a Bíblia está falando? A Bíblia diz que José e Maria não tiveram relações sexuais até o nascimento de Jesus. E o versículo que eu li diz assim: ela deu à luz o seu filho, e eu aumentei a voz, primogênito. Primogênito é diferente de unigênito. As pessoas confundem, mas são coisas diferentes. Primogênito é o primeiro de vários. Que vários? Os filhos de José e de Maria. Pessoas humanas, totalmente humanas como nós aqui. Vários. Então Jesus é o primeiro deles. Agora, de Deus, Jesus é o unigênito. Quer dizer, único. Único. E naquele contexto do nascimento, ninguém se dispôs a fornecer, ninguém se sensibilizou. José ali procurando um local, com a esposa grávida, no momento de nascer a criança, mas ninguém se sensibilizou para auxiliar aquele casal. E aí o versículo diz que nasceu, que deu à luz ao filho primogênito, enfaixou ou enrolou em panos, e deitou numa manjedoura, num curral.
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, na hospedaria, ninguém quis ceder o lugar para Maria. Às vezes nós vemos isto no transporte público, por exemplo, ou num ambiente público. Às vezes a pessoa jovem, sadia, está sentada, chega uma pessoa idosa, uma pessoa doente ou enferma, precisa de um local para sentar, mas ninguém se sensibiliza. E aqui não foi diferente. E a Bíblia diz assim, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, amados. E o amor de Deus por nós não tem fim. A sua misericórdia, a sua bondade, ela está estendida sobre nós de geração a geração. Mas Maria, mesmo com muitas críticas, Maria cumpriu o seu ministério. Como moça, como jovem, como esposa, como mãe de Jesus, através dos ensinamentos da sua palavra, ela aceitou aquela proposta da parte do Senhor, receber o Criador de todas as coisas no seu ventre, amados. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele disse, não se turbe o vosso coração. Vários textos falando sobre a preocupação dos discípulos. E ele disse, olha, vocês não ficarão só. Virá outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará em vós. O mundo não tem porque não o conhece, mas vocês têm porque conhecem. Então nós temos o Espírito do Senhor. Maria foi tomada pelo Senhor, pelo seu Espírito. E ela cedeu o seu corpo para que habitasse literalmente, internamente no seu corpo, o Criador de todas as coisas. Quer mais? O Criador dela. Foi Jesus que trouxe Maria à vida, porque Ele é Deus. E para cumprir o ministério da redenção, Jesus, Ele encarna. Essa é a palavra, não é reencarna. Reencarnação não existe nunca. Reencarnação só existe na cabeça de pessoas que não sabem nada sobre Deus. Então Jesus, Ele encarna e Ele utiliza o corpo de alguém que Ele criou. Quando nós voltamos lá em Gênesis, está dizendo assim, agora vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus estava ali naquela cena. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Maria veio ao mundo como criatura, como você e como eu. Viemos ao mundo primeiro como criatura. Mas a partir de Jesus nós nos tornamos filhos. Deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. E a grande obra aqui é o Criador criando Maria, e depois no projeto da salvação, Maria utilizando o seu corpo, a sua vida, para trazer ao mundo, na forma humana, o Criador de todas as coisas. Amados, nós precisamos pensar como nós somos pequenos. Nós somos muito pequenos, menores do que nós possamos pensar. Porque grandes coisas Deus, Ele fez na minha vida, Ele fez na sua vida. Grandes livramentos Ele fez, mas nem sempre nós paramos para isso. Essa semana,
Deus nos deu um livramento assim, coisa do céu. Se não fosse a mão do Senhor, eu acredito que nós não estaríamos aqui. Mas numa questão assim de milésimo de segundo, Deus removeu o nosso carro do local onde ele estava para outro carro passar naquele lugar. E nós louvamos a Deus porque nós vimos que Deus é bom, amados. Nós sabemos que nós somos imperfeitos. Nós deixamos a desejar. Mas o amor do Senhor, ele suplanta essa deficiência. E Deus continua o mesmo sendo o abençoador, sendo o nosso socorro. Às vezes, quando fala socorro, você pode imaginar uma cena que ela para se concluir, ela leva minutos ou horas. Mas tem momento que é um piscar de olhos, amados. São frações, milésimos de segundo. E a gente vê a mão de Deus agir. Aí nós só temos que falar, louvado seja Deus o Senhor. É por isso que nós louvamos a Deus. Temos respeito pelas pessoas que temem a Deus. Pelas pessoas que em quaisquer das gerações foram tementes a Deus e usadas nas mãos do Senhor. E nesse contexto, Maria, ela falou sobre a sua humildade, mas ela louvou a Deus o Senhor e o chamou de meu Salvador. Não há confusão alguma sobre isso. Assim como Paulo, como Moisés, como Mateus, como Pedro, todos nós somos servos do Senhor. O grande diferencial de salvação para a vida humana foi o nascimento de Jesus. A sua vida, o seu testemunho, a sua palavra de ensino, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Vocês se recordam que no terceiro dia a galerinha já estava pondo a trouxa no ombro aqui, voltando para casa? E aí tinha uma palavra, no terceiro dia, ele falou, eu vou ressuscitar. E os caras não tinham chegado nem o terceiro dia, eles já estavam dando linha na pipa. Lembra disso? Isso aí demonstra a fragilidade humana. Muita fragilidade humana. É por isso que nós somos dependentes do Senhor, amados. Nós comemoramos sim o Natal. Não que o Natal tenha sido no dia 25 de dezembro. Não é a data. Quando você analisar a Bíblia, você vai ver que Deus não se preocupa com questões de data. O que importa para nós é que Deus usou de misericórdia conosco e enviou Jesus. João o evangelista diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus nos amou, enviou o seu Filho para o nascimento, para a vida normal, mas viu o seu Filho ser castigado, crucificado e morto por nossa causa, amados, por sua causa. Isaías disse assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas nós fomos sarados. Louvado seja Deus por isso, amados. Louvado seja Deus por isso. O anjo falou para Maria, não há impossíveis nos projetos do Senhor, nos propósitos dEle. Deus nos trouxe a vida por um propósito.
não viemos aqui por acaso, mas estamos aqui para fazer a nossa parte. Como um beija-flor, né? Uma queimada florestal, o beija-flor pegando um pouquinho d'água, por causa até mesmo do seu tamanho, e jogando ali, aquele incêndio na floresta. Outros pássaros falaram: o que você está fazendo? Eu estou apagando o incêndio. Diz que os outros pássaros tiraram o sarro, falaram: você acha que você vai conseguir apagar o incêndio com esse tanto de água que você está jogando lá no incêndio? Ele disse: não, eu sei que eu não vou apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, amados. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado sabedoria, inteligência. Deus tem nos capacitado. Então, nós não podemos deixar o mundo nos envolver com as suas falácias. Não, nós não podemos. Nós precisamos fazer a nossa parte, assim como Maria fez, trazendo o Salvador ao mundo, dando a luz a Ele. Agora nós vamos apresentar esse Jesus ao mundo. O caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ficar em pé, amados. Eu quero orar por você nesta hora. Eu disse que toda palavra da parte do Senhor, ela é provida de poder. E que Deus, Ele cumpre os seus propósitos através do poder da sua palavra. Eu quero que você venha aqui orar comigo. Eu quero chamar aqui Loíse. Loíse, vem aqui, Loíse. Loíse ficou mais jovem. Está ficando hoje? Que bênção. Quem mais, amados, ficou mais jovem no mês de dezembro? Quem mais? Vem aqui para a gente orar. Você que veio aqui nesta manhã, a Nanda, a Nina, você que veio aqui nesta manhã e tem encontrado alguma dificuldade em alguma área da sua vida, eu quero que você venha orar conosco. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Às vezes nos falta ousadia. Ousadia é a manifestação de uma vontade. A pessoa quer algo e sai da sua inércia a fim desse algo, de receber esse algo. E essa atitude atrai o favor do Senhor. E o que nós precisamos? Do favor do Senhor na nossa vida. Deus tem feito muitas coisas bonitas, maravilhosas na nossa vida. Mas Deus, eu quero dizer para você, que Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Coisas maiores para fazer na sua vida. O que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração para o Senhor e deixar o Rei da Glória agir nele. Nós não fomos chamados para perder nem para empatar. Nós servimos a Jesus, que é o Rei da Glória. Nunca perde e nunca empata.
sempre vence. Então nós vamos orar. Ninguém mais? Nenhuma pessoa para orar? Às vezes o que a pessoa faz, ela tem dificuldades, mas ela não tem coragem de apresentar para Deus. Mas ela fala para aquele que está na direita, na frente, na esquerda e trás, mas ela não tem coragem de abrir o coração para o Senhor. Isso não é bom. Precisa abrir o coração para o Senhor e clamar. A Bíblia diz: se nós clamarmos, o milagre acontece. Não é assim? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você ouviu a ministração sobre Jesus? Eu quero perguntar se em nosso meio existe alguém que queira aceitar esse Jesus maravilhoso como seu Salvador e o Senhor da sua vida, como o seu Deus, alguém que você vai professar de agora em diante, alguém que você vai contar com Ele para te socorrer, para ser o seu auxílio, a sua ajuda. Se nós tivermos alguém, amados, dê um sinal e nós vamos orar por você. Se nós não tivermos, nós vamos orar. As pessoas que estão enfermas, dê um sinal. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua bondade. Oh, aleluia! Estamos aqui com os teus servos, meu Deus, tuas servas que têm completado mais um ano de vida. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando tuas servas, ajudando, dando saúde, sabedoria, colocando sonhos e propósitos no coração das tuas filhas, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, dando muitos anos de vida, que haja um despertamento espiritual na vida dos teus servos, que o Senhor esteja levantando homens, mulheres, aleluia, servos poderosos na pregação da tua palavra, e o Senhor nesta hora esteja curando enfermos, libertando pessoas, transformando pessoas. Meu Deus, que o Senhor faça um milagre acontecer nesta hora, que vidas sejam abençoadas, transformadas pelo poder de Deus, pelo poder da tua palavra. Pai, abençoa, Pai Santo, a tua igreja, abençoa as famílias que aqui têm vindo congregar, abençoa os familiares dos teus servos, Pai Santo. Usa, meu Deus, a vida dos teus servos, Senhor Deus, em tuas mãos poderosas. O Senhor é o Deus santo, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso. Pai, nesta hora a tua igreja se alegra pela decisão da tua filha, Senhor Deus, de abrir o coração para o Senhor, aceitar a Jesus como Salvador. E portanto, meu Deus, neste dia eu peço, perdoa, Pai Santo, os seus pecados, escreva o nome da tua filha no livro da vida, fortaleça a tua serva, ajuda a tua serva, meu Deus, que a bênção do Senhor Deus esteja sobre a vida dela, que o Senhor cumpra na vida da tua serva, Senhor Deus, toda a tua vontade, todo o teu propósito. Que coisa grande, tremenda e maravilhosa o Senhor venha fazer na vida da tua filha, Pai Santo. Abençoa, Deus maravilhoso, abençoa a tua igreja, Senhor Deus, nesta manhã gloriosa, em que mais uma vida toma a decisão de servir ao Senhor, de reconhecer ao Senhor Deus como Senhor, reconhecer a Jesus como seu Salvador. Eu te peço agora, Senhor Deus,
Oh, aleluia, perdoa todos os pecados da tua filha, perdoa, limpa, lava a tua filha, Senhor Deus. Escreva o nome dela no livro da vida, abençoe a tua serva em todas as áreas. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor Deus, continua abençoando a vida da tua filha. Pai, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa os aniversariantes, meu Deus, abençoa os aniversariantes. Todas elas sejam abençoadas pelo Senhor Deus. O Senhor é o Rei da glória, o Deus poderoso, o Deus tremendo, e nós te louvamos nesta manhã, porque é uma manhã de glória, uma manhã, meu Deus, abençoada, em que os anjos estão celebrando pelas vidas que aceitaram ao Senhor nesta manhã. Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Uma salva de palmas ao Senhor, amado. Vamos pessoal aí.